com tanta relevância, mas na prática é tão difícil que as empresas tenham uma conduta inovadora no seu dia a dia. Porque aí lembra, né, que a gente tem dois tipos de inovação. Eu posso estar falando das inovações que realmente geram uma mudança significativa do mercado, ou porque você tem uma tecnologia totalmente nova, ou porque você está resolvendo um problema que antes não estava resolvido, ou simplesmente porque alguém criou um modelo de negócios ou um modelo de entrega de valor aí que é realmente muito mais eficiente do que os modelos que existiam anteriormente. Mas, independente do motivo, sempre que eu tenho essas inovações que dão aquela chacoalhada no mercado, a gente está falando de uma inovação de ruptura. Essas inovações de ruptura, elas são mais difíceis de acontecer porque elas pressupõem realmente que o mercado vai partir para adotar um novo paradigma. Então, muda-se o modelo, né? A gente tinha um modelo que estava funcionando para qualquer tipo de atividade econômica. Aquele modelo começa a mudar. Então, por isso o nome inovação de ruptura, porque você tem essa quebra entre modelos. Eu tinha um modelo que antes funcionava muito bem, porém agora o mercado começa a olhar para um outro modelo, começa a perceber assim, bom, isso aqui parece ser muito mais interessante, parece ter muito mais potencial. E aí, todas as empresas começam aí virando a sua chave para adotar o novo modelo. A gente pode ver exemplos onde essa virada de chave foi muito mais rápida, e aí de repente todo mundo começa todo mundo estava numa direção, de repente todo mundo começa a olhar para uma outra direção, e obviamente dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do mercado também que a gente está falando, essa virada de chave pode ser um pouco mais lenta. Mas a inovação de ruptura, embora seja o que todo mundo deseja, porque na verdade quando você consegue criar, a tua empresa consegue criar uma ruptura de mercado, é bem provável que ela saia na dianteira nesse novo modelo que vai se estabelecer, nesse novo formato. Portanto, até a ideia de você manter-se competitivo, da empresa manter-se competitiva a partir da inovação, sempre olha muito para esse conceito da ruptura, ou que alguns autores chamam de inovação radical, que não é exatamente a mesma coisa, porque tem uma diferença aí de conceitos, porque na verdade os conceitos foram propostos por autores diferentes, mas que no final das contas o senso comum aí acaba olhando como praticamente um sinônimo. Então, quando eu falo de inovação de ruptura, é algo que de fato gera essa quebra de paradigma. E quando eu falo de inovação radical, é porque eu tenho uma mudança substancial na proposta de valor que era entregue antes para a proposta de valor que é entregue agora a partir dessa inovação. Mas não necessariamente isso vai gerar uma ruptura no mercado. Então, tem algumas questões conceituais aí que a gente não vai explorar isso, pelo menos não no episódio de hoje. Agora vejam, essa inovação de ruptura, essa que gera um novo conceito ou cria um novo momento para o mercado, como eu disse, ela é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque ela não é resultado só da solução que a empresa desenvolve, do novo produto, do novo serviço, da nova tecnologia ou do novo modelo de negócios, ou talvez do novo posicionamento de marketing. A inovação de ruptura, ela depende também, em larga medida, de fatores externos, do movimento, do momento econômico, do momento da própria concorrência, se o mercado atual está mais ou menos saturado, se ele já está em efeito de paridade. Muitas vezes, inclusive, a inovação de ruptura depende, ela é potencializada por uma combinação de vários fatores diferentes. E aí, naquele momento ali, aquela coisa que de repente era um mercado talvez mais nichado, talvez mais específico, ele acaba explodindo e ganhando maior envergadura. Portanto, embora seja a inovação de ruptura o que toda empresa busca e que normalmente se fala nas palestras, né, nos workshops sobre inovação, as pessoas pensam assim, eu preciso de alguma coisa que vá, de fato, reformular um mercado. Mas na prática é difícil você conseguir a inovação de ruptura. E mesmo empresas aí que têm um histórico bastante contundente no que diz respeito à inovação, elas também vão ter uma certa dificuldade, portanto não é toda hora que o camarada consegue reformular um mercado. E aí aqui no nosso canal a gente fala muito das novidades, dos lançamentos, quantas coisas a gente falou, né, sei lá, nos últimos 2, 3 anos,
que eram grandes promessas, grandes tecnologias, novos modelos que pareciam extremamente promissores, e a maioria deles não se consolidou ou ainda não se consolidou, né? Tem um episódio aqui que eu falo também do ano passado, do ano retrasado, que são as tecnologias que não atravessam o abismo, e aí você tem o conceito do abismo ali dentro da curva de adoção da inovação. A gente já falou sobre isso aqui, vou deixar o link na descrição, eu tô deixando a capinha aqui agora, para quem tá vendo a versão em vídeo, tá aqui na tela agora a capinha desse episódio.